Nos últimos anos, a literatura portuguesa tem presenciado o surgimento de uma nova geração de autores negros, que, embora tenham sido criados em Portugal, possuem laços com as antigas colônias do país na África. Assim, têm ampliado os horizontes ao abordar temas como o racismo e a oferecer perspectivas diversas sobre o colonialismo e o pós-colonialismo. Essas narrativas têm desafiado a ideia de uma identidade portuguesa, homogênea, branca e com raízes exclusivamente europeias, sendo um lembrete de que homens e mulheres negras participaram e participam da história do país e da sua sociedade. Djaimília Pereira de Almeida nasceu em 1982, na cidade de Luanda, na Angola, que é filha de mãe angolana e pai português. Mudou-se ainda criança para Portugal com sua família. Ela foi licenciada em estudos portugueses para a Universidade Nova de Lisboa, concluiu o doutorado em teoria literária pela Universidade de Lisboa e atualmente é professora de New York University, onde aborda temas como a diáspora africana. No campo da ficção, Djaimília estreou com o livro Esse Cabelo, em 2015, que explora questões sobre raça e feminismo, por narrar a relação de uma menina de seus cabelos crespos. Desde então, publicou diversos outros livros. Grande parte dessas narrativas explora temas como imigração, a identidade e a experiência de estar dividido entre dois mundos, o de Portugal e o dos países que foram colônias lusas. Em uma entrevista com a escritora brasileira Stephanie Borges, Djaimília afirmou que, entre os livros que escreveu, A Visão das Plantas é o seu favorito. Diferentemente de obras anteriores, que têm protagonistas negras e abordam suas experiências, este livro apresenta um homem branco, que no século XIX atuou como capitão de navios negreiros. Diante desse contexto, os leitores podem esperar que a autora, enquanto mulher negra, use a narrativa como forma de reparação ou de confronto com este personagem, que simboliza os algozes de seus ancestrais angolanos. No entanto, Djaimília opta por outro caminho. Constrói uma narrativa que recusa certas faces e desfechos didáticos, explorando a complexidade da condição humana em todas as suas possibilidades e na epígrafe de A Visão das Plantas, há um trecho do livro Os Pescadores, do autor português Raul Brandão, publicado em 1923. Essa obra híbrida se aproxima de narrativas da viagem e se apoia em lembranças do próprio autor, que misturou memória e imaginação para compor seu texto. Entre os personagens do livro, surge brevemente Celestino, que inicia a vida como pirata e termina como um homem idoso, dedicado ao cultivo de um jardim, de forma calma e serena, sem ressentimentos ou inveja. O livro narra os últimos anos de vida do capitão Celestino, um velho pirata que retorna à vila litorânea onde passou a infância, a casa de sua família, agora tomada pela maresia. Pelo mofo e pelas plantas, reflete a própria decadência física e espiritual do personagem. Mesmo assim, Celestino encontra ali um abrigo e decide viver seus últimos dias, cercado pelo silêncio e pela natureza. Ao voltar, Celestino destrói quase tudo que restava da sua antiga vida. Roupas, móveis, lembranças, e passa a dedicar-se à reconstrução do jardim. Ele encontra um propósito nesse trabalho. Cuidar das plantas como forma de preparar a própria morte. Aos poucos, o quintal floresce, e pequenos animais silvestres voltam a habitar o lugar, como coelhos, ratos, entre outros. O jardim se torna um símbolo de renascimento e purificação, mas também de isolamento. Um espaço onde o velho pirata se afasta do mundo humano. Apesar de sua aparência pacífica, o passado de Celestino é sombrio. As pessoas da vila o temem e o chamam de pirata, contando histórias terríveis sobre suas violências no mar. Já o padre Alfredo tenta fazê-lo confessar, mas o capitão se recusa, dizendo que não tem nada a declarar. A vila toda o evita. As crianças, porém, se aproximam com curiosidade aos poucos, encantadas por suas histórias. É a única forma de contato humano que ele mantém. Com o tempo, no entanto, Celestino passa a confundir realidade com as suas lembranças. As fronteiras entre o presente e o passado se apagam. Celestino vive assombrado por memórias de fantasmas do seu passado. A menina holandesa, por exemplo, que ele teria marcado e deixado amarrada em uma árvore. E a velha negra, símbolo das vítimas do tráfico negreiro e também da morte. Esses aspectos retornam constantemente, como em sonhos ou alucinações, representando a sua culpa e o castigo que Celestino tenta negar. Sua mente se deteriora aos poucos. Ele fala sozinho, mistura lembranças do mar com o cuidado das flores e, pouco a pouco, deixa de ser um homem para se confundir com o próprio jardim. As plantas e eles eram feitos da mesma matéria. Com o avanço da velhice, Celestino perde a visão e as forças. Padre Alfredo continua tentando salvá-lo espiritualmente, mas o capitão permanece irredutível. Sua relação com o jardim se intensifica. Ele o vê como espelho da vida e da morte. As flores se tornam suas companheiras, indiferentes como a natureza diante da culpa humana. Nas últimas páginas, Celestino é visitado pelas visões da menina holandesa e da velha negra, que passam a cuidar dele como figuras maternas e de perdão. Aos poucos, o velho pirata desaparece, integrado à terra. Morre serenamente, sem confissão e sem remorso, sendo absorvido pelo jardim que continua vivo após a sua morte. Bem, a história de Celestino é uma reflexão sobre culpa, memória, sobre morte e natureza. O capitão tenta fugir do passado violento construindo um jardim que reflete seu interior, mas a natureza não o absolve. Ela apenas o recebe, indiferente. No fim, o homem e as plantas se tornam uma coisa só, como se a vida e a morte fossem parte do mesmo ciclo. O livro mistura realismo e lirismo, história e delírio, criando um retrato poético da decadência humana e da busca por redenção impossível. Algumas características da obra é que um recurso marcante é o uso frequente de prosopopeia, que é a personificação, em diversos elementos da narrativa, como espaços, animais e plantas. São adotados com características humanas. Logo no primeiro capítulo, a casa de Celestino e os objetos que o compõem parecem ter vida e memórias próprias. Da mesma forma, as plantas do jardim são descritas como seres dotados de vontade, capazes de desprezar e dominar o capitão. Quanto ao tempo da narrativa, há muitas indefinições, que contribuem para criar no leitor a mesma sensação de neblina e desorientação, que domina a consciência de Celestino. Temos apenas algumas pistas que situam a história entre o final do século XIX e a virada do século XX. A autora utiliza desse método para criar uma ambiguidade, que
representa muita confusão mental que está passando Celestino no momento do livro. O romance de Jaimília é, acima de tudo, uma história sobre o esquecimento e a necessidade de lembrar. No plano simbólico, a figura do Capitão Celestino funciona como uma alegoria do Império Colonial Português, representando um passado que se recusa a desaparecer e o silêncio histórico que marca a memória coletiva do país. Ao longo da narrativa, a autora constrói uma espécie de miniatura do Império. A casa e o Jardim de Celestino tornam-se o território onde se encenam as contradições e fantasmas do colonialismo. O protagonista, antigo traficante de pessoas escravizadas, tenta reproduzir no espaço doméstico, no jardim, a mesma lógica de domínio e controle que um dia exerceu sobre outras pessoas. No entanto, o tempo e a culpa o corroem. Aqueles que antes fora o senhor do navio, transforma-se em um servo do seu próprio cativeiro, condenando a conviver com as memórias que o assombram. Enquanto isso, Celestino mergulha cada vez mais no esquecimento, perdendo traços da sua antiga identidade. Abandonou a perna de couro, raspou a barba e deixou de exibir o orgulho que outra vez o definia como pirata. Quando contou suas memórias às crianças da vila, já não se comportava com arrogância que nem antes, mas com uma timidez e constrangimento, diante dos olhares curiosos e julgativos que as crianças tinham sobre ele. Isso não significa que Celestino fosse indiferente à violência dos seus atos. Ele apenas reconhecia que não havia como desfazer o passado. A presença dos fantasmas de suas vítimas, contudo, demonstra que a culpa e a memória não desaparecem, apenas se transformam em ecos silenciosos que persistem no presente. E, através de Celestino, a autora constrói uma poderosa metáfora do Império Português. Um corpo decadente, que tenta esquecer, mas cuja culpa histórica ressurge sob novas formas, como uma planta que insiste em brotar, mesmo sobre o solo de esquecimento. Dessa forma, o romance aponta para um caminho possível de reparação, não pela negação, mas pelo ato de lembrar. Pois bem, ao longo do romance, observam-se diversos pares de opostos que, mais do que se anularem, se completam, compondo a totalidade humana representada por Celestino. Essas dualidades não delimitam fronteiras rígidas. Ao contrário, se fundem em zonas de ambiguidade que refletem a indefinição e o estado de névoa mental experimentado pelo protagonista nos momentos finais de sua vida. Primeiro, terra e mar. A terra e o mar são elementos centrais na construção simbólica da obra. A terra, espaço onde a vida renasce por meio das plantas cultivadas no Jardim de Celestino, também se configura como túmulo, um território que acolhe o corpo dos mortos e aguarda os ecos das atrocidades cometidas pelo velho pirata. Já o mar, tradicionalmente associado à grandeza da história portuguesa e às conquistas ultramarinas, assume no romance uma dimensão sombria e mortal. É o espaço do tráfico negreiro, do sofrimento e do silêncio, um lugar de morte e de culpa, onde o império consolidou na sua glória e, ao mesmo tempo, sua ruína moral. Ao capitular a figura de Celestino, ela é envolta em mistério tanto para os moradores da vila quanto para o próprio leitor, que tem acesso apenas a fragmentos do seu passado. Conhecemos parte da sua história nos momentos em que o velho pirata decide narrar suas memórias e as crianças que o visitam. Sabe-se que nasceu na mesma casa a qual retorna, onde mais tarde cultivaria o seu jardim, que foi criado pela mãe e pelas tias, e que nunca conheceu o pai, também capitão de navios, morto no mar. Desde jovem, passou a trabalhar no transporte de pessoas escravizadas, cruzando o Atlântico entre a África e o Brasil. Segundo seu próprio relato, roubou, agrediu e matou-o, sem jamais demonstrar arrependimento. Fisicamente, é descrito como um homem idoso, de porte ereto e expressão severa, que veste um sobretudo cinzento e um chapéu alto de frio. Os personagens de As Visões de Celestino funcionam como espelhos da consciência do capitão, e ao mesmo tempo da história de Portugal marcada pelo colonialismo e pela violência. As crianças representam a inocência e a curiosidade, além de refletirem também a percepção da passagem do tempo. Inicialmente fascinados pelas histórias do pirata, mais tarde se assustam com a velhice e a decadência de Celestino. Elas simbolizam a consciência crítica emergente, que confronta a memória histórica de atos violentos que antes eram romantizados. Já no Padre Alfredo, atua como a voz da razão e da moral, tentando compreender o homem por trás do pirata e oferecendo uma medição entre a brutalidade do passado e a serenidade do presente. Sua presença mostra que a sociedade ainda busca explicar ou humanizar os crimes históricos, mesmo que não consiga apagá-los. Também a mãe e o pai de Celestino, junto às lembranças dele, revelam como o passado pessoal se entrelaça com o histórico. A infância marcada pela ausência paterna e pela maternidade resignada moldou o homem que viria a ser, o pirata. Eles simbolizam raízes e heranças, tanto afetivas quanto culturais, que não podem ser completamente esquecidas. E já as figuras femininas das vítimas, a menina holandesa e a velha negra, personificam a memória das vítimas, do colonialismo e da violência pirata, reaparecendo como fantasmas que assombram Celestino. Elas funcionam como passado, elas funcionam como símbolos de culpa e lembrança histórica, lembrando que atos cruéis do passado não desaparecem e continuam a ecoar na consciência dos responsáveis. E por último, Manuel, como último interlocutor do capitão, simboliza o olhar externo curioso e admirador, mas também o desejo de confrontar a realidade histórica sem romantizá-la totalmente. No conjunto, esses personagens constroem um universo simbólico em que o passado histórico e pessoal se confrontam com a memória, a decadência e a culpa. Celestino, em sua velhice, não é apenas um pirata. Ele se torna uma alegoria do Império Português, marcado por violência, exploração e eventual decadência. Enquanto os vivos, crianças, padres e vizinhos, representam um presente que tenta compreender, registrar e refletir sobre essas marcas históricas. Essa última análise, a narrativa não só reconta histórias de pirataria, mas também questiona a memória histórica e moral de uma sociedade inteira, lembrando que os fantasmas do passado, pessoais ou coletivos, jamais desaparecem completamente.